E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 6 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. E seguindo com um novo livro, meu 6º livro, A Desconstrução e a Desfragmentação da Adicção, eu decidi ler para vocês mais um capítulo. E eu peguei especificamente, cara, deixa eu até olhar aqui, vou colocar o óculos, senão eu não enxergo. Ó, eu peguei especificamente o capítulo que é Decodificações Morais e Éticas. Eu vi que ele é longo, eu vou ler, mas eu não sei o que tem aqui, mas ele já está na metade para o final, onde eu trago uma reflexão que é extremamente complexa e muito delicada e que tão somente pode ser compreendida lendo o livro da primeira letra até a última letra. Então eu preservarei alguns pontos aqui, pois podem confundir o entendimento. De qualquer maneira, como eu aprofundei, mergulhei realmente neste assunto, eu acredito que não tenham tantos floreios dessa ressignificação que eu reciclei de suma importância numa descoberta de 15 anos, permitindo então uma reciclagem diferente, no sentido que envolviam todas as áreas ocultadas por um agente de causa que tinha uma certa transferência. E foi tão somente na descoberta disso, no trabalho disso, que fez com que eu melhorasse para muitas outras coisas. Mas esse, somente lendo o livro para saber. Vamos lá, vou para a leitura, tá? Então se preparem porque tem coisa. Vamos ver se o óculos e a luz permitem a leitura. Bora lá? Decodificações morais e éticas. Bom, vamos abrir estes prismas para começarmos a entrar nos processos reais de transformação. Antes, deixe eu compartilhar com vocês uma coisa legal. Para mim, pelo menos. Eu estou numa batida legal hoje. Na real, já oscilei. Mas ter encontrado âmagos reais estão me libertando. Poder falar que tudo se deu por uma dor... Já comecei aqui, logo de primeira. Só para não ficar perdido. Poder falar que tudo se deu por uma dor ao reciclar desta importância, está me trazendo alívio. Eu floreei aqui, tá? É como se até agora, mesmo vivendo todos os cuidados e todos os amores junto à existência que já trouxe aqui, antes não eram tão reais, pois até para mim foram criados sentidos sem ao menos ter vivido o profundo sentimento daquele momento, daquele episódio, dessa situação aqui romantizada, numa dramatização de uma trama, como eu apresentei inicialmente. Sendo este, então, principalmente de um querer bem. Então, navegar por essas verdades estão cicatrizando feridas que nunca deixaram de abrir novamente daquela maneira. Até então, uma nova maneira. Eu sou uma pessoa interessante, prepotente. Estou morando na Vila Madalena, que por sinal é um bairro bem propício ao que sou. Eu sempre morei em Moema, Brooklyn, Campo Belo.
e até hoje o que mais quero é morar em Santos. Para mim, o melhor lugar do mundo, de onde eu nunca deveria ter saído. Mas, se eu não saísse, não seria o que sou hoje. E talvez não desse esse valor para Santos, tanto quanto o valor que dou a todos os processos que tenho vivido. Que vou transitar entre alguns codinomes livremente. Vocês já vão sacar quando eu disser nesses desfechos. Olha que curioso, além da minha própria escrita, que eu faço de uma maneira... Vamos trocando ideia? Que eu faço de uma maneira totalmente visceral e livre, e arrisco-me, com muito respeito, até mesmo dizer que manifestada além de mim, porque muitas vezes eu começo a escrever e é como se eu estivesse conectado a uma fonte que pode ser chamada de inconsciência coletiva, para ficar mais simples aos nomes que já temos, e ali é uma intenção, uma invocação que realmente se manifesta além de mim. Em alguns momentos, quando eu escrevo principalmente em punho, que é diferente de escrever no computador, alinha-se uma presença tão forte que enquanto eu não termino o que eu tenho ali para passar, eu não consigo me desligar. E ao terminar, dá um alívio. E às vezes até uma certa exaustão. Mas são 15 anos fazendo isso, então eu já consigo equilibrar muito bem. Mas é curioso como eu converso comigo mesmo. Porque nessa passagem, nossa, vai demorar esse vídeo. Porque nessa passagem, eu já trago codinomes e eu já apresentei em codinomes. Interessante. Vamos lá. Blá, blá, blá. Beleza. Os codinomes aos desfechos. E quando mais prolixo, trarei outros tipos de visões mais poetizadas, até que finalmente avancemos. É como se eu estivesse prevendo esse tempo a mim, aqui compartilhando com vocês. Sem grandes misticismos, nem nada do tipo. Até porque sou eu, é uma antropofagia isso. Pois então, eu sou um tipão mesmo. Eu tenho vergonha de mim quando eu falo essas coisas de pura vaidade, mas faz parte do trabalho, existem sentidos muito maiores. Eu uso umas roupas diferentes, ando diferente, sou todo tatuado, tenho dente de ouro. E tenho vários momentos. O momento trevas, apocalíptico, que frito o mundo com cara de demônio. Minha vibração, meu campo energético fica dessa forma, minha frequência fica de trevas. O momento elfo, arco-íris, que ando flutuando e contemplando a existência em êxtase. O nóia travado, modo operante para só fazer o que precisa ser feito, como eu já expressei aqui em alguns momentos, né, que eu tenho eu consigo lidar muito bem com as minhas oscilações de humores, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Não tão bem ao ponto em fluir com leveza, mas é como se eu travasse para esperar passar. Porque assim, né, a título de curiosidade, quando se faz um trabalho ligado ao álcool e à droga, especificamente álcool e droga, vamos deixar assim para ficar mais possível o entendimento, porque isso serve para qualquer tipo de vício ou para qualquer ressignificação de uma presença pessoal. Mas vamos colocar o álcool e a droga. Você precisa aprender a ficar sem usar. E aprender a ficar sem usar, tirando os aspectos assistidos, grupos de 12 passos, comunidades de todas as sortes, Caralho, como que é o nome?
clínicas e instituições clínicas, tratamentos psiquiátricos, trabalhos terapêuticos, entre outros, qualquer coisa que tenha algo, alguém, alguma coisa, né, que possa ali contribuir. Primeira coisa que você precisa aprender é sofrer. A primeira coisa que você precisa aprender é ficar sem usar. Então você se trava. Travar para não fazer merda. Travar para não seguir o impulso. Travar para, não descontar a raiva no mundo ou em outros. Não mandar tomar no cu. Travar para, não desfalecer no entre de um assassino. Então você vai aprendendo a travar aquilo que te destrói, né? Conseguindo ter este domínio, você avança em saber quando você não tá legal. Então você para. A sequência disso é destravar e avançar, né? Então, o modo nóia travado seria isso, como eu já retrato em muitos lugares. Legal, de nada essa batidinha aqui vai ser mais legal com vocês, eu falando do livro. Mas vai demorar para caralho, porque é longo esse livro. O nóia travado, o modo operante só para fazer as coisas que precisa ser feito. O estilo tiozinho feliz, dançarino e cantante, etc. E tem o escritor e artista. Eu vou na padoca às vezes e tem de tudo. Vila Madalena, né? Mas hoje foi engraçado. Estavam os executivos, senhores, povo cult, outros mais normais, aspas, e eu. Eu estava de meia, chinelo, camisa que corto aberta inteira na lateral, bermuda colorida e óculos de grau pendurado. Deve ser engraçado me ver. E eu nem ligo, só vou. Assim como também meto umas alfaiatarias de vez em quando, costume, cravata, na goma mesmo. Primeiro, né, eu tô fazendo a minha repaginação aqui com vocês. É muito vergonhoso falar de si. Eu acho... me incomoda. E é a única coisa que eu faço, inclusive. Não, posso trazer a experiência de todos, mas é o que eu faço. É extremamente egocêntrico, mas acima da vaidade existe o trabalho. É legal aqui porque eu trouxe, né, uma visão de tipo vários perfis. A grande verdade, cara, é que eu sempre uso a referência do Avalokiteshvara, a qualidade búdica de Sakyamuni, que é o Buda da compaixão, que tem os 1000 braços e as 13 cabeças de Buda. Porque quando eu digo que eu venho aqui, que é um personagem, o personagem é um estado. Para entender o que seria um estado já é difícil. Então, comumente, as nossas vitrines, às vezes tem pessoas que são muito iguais, elas já são bem definidas. Existem pessoas que são multi-coisas, né? Novamente estou aqui afeitado de uma forma diferente, que também é um look que eu faço. Que tem uma origem mais visceral da minha herança genética. No meu sangue tem a descendência, a origem, a ancestralidade de italianos, espanhóis e portugueses. Então hoje, nada mais distante estou do que a minha conexão por uma presença junto, o resgate da minha origem. Sempre que eu preciso trabalhar momentos de muita tristeza, como estou, eu resgato a minha origem, minha base. Eu preciso ir lá na minha base, eu vou lá na minha bibi, mano, na minha bisavó, velho. É a primeira que eu lembro. Plá! E ali já acende mesmo transcendência de sangue. Ecco. Vamos lá. É muito prepotente ler isso, mas vamos lá. Deve ser engraçado me ver, eu nem ligo, só vou, assim como também meto alfaiataria e blá blá blá. O mais legal é que realmente é diferente e olho que estou no local de uma forma diferente.
O que para mim é interessante é que eu estou me reconhecendo escritor e artista. Meu lifestyle já é esse. Outro dia eu conheci um artista também e ele falou que é impressionante como eu sou tanta coisa, inclusive do mundo mais cult, sem ter o estereótipo dos mesmos, tanto quanto não performar nada, apenas ser. E é quente. Eu vivo fragmentos constantes de um todo em um ser. Estamos falando aqui da decodificação moral e ética, tá? Só para não ficar tão longe e entendermos as conexões aqui junto ao texto. Decodificações morais e éticas, ok? Eu comecei a entender o porquê que eu estou fazendo essa introdução dessa forma. E é isso que está começando a ser sensitivo por mim mesmo. Eu não me sinto escritor, em respeito aos que estudam para isso. Eu falo errado pra caralho. Não sei um monte de coisas e não estou nem aí para os aspectos da academia, da literatura. Porém, eu sou o mesmo. Me pego agora me vendo como escritor, sempre frustrado, angustiado, criando infinitos tópicos, pautas, notas, escrevendo em todo lugar, assim como agora, debulhando o teclado sem nenhuma dificuldade. Qualquer coisa que peçam para eu fazer nesta qualidade eu faço, pois eu faço livre ao que sou. Quer, não quer, tchau. O mesmo nas artes plásticas. Outra natureza que define minha linguagem. Eu até falei com minha mestra, eu hoje não preciso mais me preocupar com nada no aspecto das artes plásticas, tá? Tivemos uma exposição de artes visuais nas Belas Artes. Um evento internacional com 22 artistas. E eu era um deles. Mano, eu só fiz, só fui. Nenhuma dificuldade de nada. E para variar, a imprensa que estava lá me viu e foi falar comigo. Outra doideira que sempre rola. E vivo tudo isso junto centenas de outras frentes. Jiu-jitsu, rap, night, business e uma caralhada de coisas que eu mesmo olho e nem sei como é. E é tudo da nata, do lado A, do lado B. Cara, no fundo, quando eu replico essas coisas, faz parte, cara, de uma necessidade constante em me autoafirmar. Possuindo essas coisas, sabe? Elas são reais, mas eu constantemente digo, eu vivo paradoxos constantes, porque ao mesmo tempo que eu realmente não ligo pra nada disso, e é o que acontece de monte o tempo inteiro, isso tem um valor pra mim, isso me alimenta de uma certa forma. No fundo, dentro dos processos, né, terapêuticos, valorosos, quando bem trabalhados, é nítido o nível de fragilidade interna, sabe? E ao dizer isso, é super difícil para alguém entender como algo bem resolvido internamente. Mas não é o bem resolvido por completo. É algo entendido, compreendido, trabalhado, mas que dependendo dos estados, eu vivo as dores reais dessas coisas. Vamos lá, vamos desconstruir e desfragmentar. Onde eu estava agora? Aqui. Por isso estou achando legal me ver escritor e artista. Eu lembro disso, eu estava me sentindo bem. É que eu não me sinto nem escritor nem artista. E eu tenho um monte de coisa disso, né? Mas beleza. Pelo estilo de vida, as coisas que sinto. O estilo de vida, né? Às vezes aparecem nos filmes. Nos filmes não, ou biografias, documentários dos artistas. Cara, eu me identifico. Porque é isso, cara. Tô de camisa,
bermuda de jiu-jitsu sem kimono, meia até a canela, sei lá, colorida, chinelo, óculos e feliz da vida. Não sempre, mas na maioria das vezes. Feliz da vida por estar à vontade. Bom, eu falei no capítulo anterior que eu queria estar numa balada. Sim, eu queria também, como sei lá, morar no centro de São Paulo em um AP antigo, com arquiteturas maravilhosas, onde me sinto também parte daquele pessoal cult, mó doideira. E essa doideira já é algo de quem é artista. Escrever é um detalhe. Roupas malucas, jeito maluco, música maluca, filme maluco, obcecado em suas entranhas, expandindo vida para todo o cosmos. Vamos que vamos! Inclusive aos complementos como comunicar e terapeutizar. Frentes novamente diferente do que comumente é e também sou. Agora sim o tema. Ai, se eu soubesse eu tinha pulado 20 minutos. Moral e ética. Vamos lá. Ai, canalizando energia no ofício. Vamos lá. Tem que fazer acontecer, tem que fazer andar. Moral e ética. Mano, o bagulho tá aí. Essa é a grande real na dificuldade de entender não somente a questão do vício, como da recuperação enquanto atenção de uso contínuo e em danos pessoais e externos, como também aspecto posterior que equaliza junto à vida normal. A priori, tudo volta numa relação regional, onde se vive tendo as leis, direitos, costumes, religiões, política, etc., como base de retidão. Só isso por si já é algo completamente discrepante, ainda mais no mundo conectado por algoritmos, onde os oceanos já não separam as coisas e as ondas que são navegadas e distorcidas na curva do espaço. O mundo do vício é uma bosta, porque o vício é a maneira mais fácil de criar sua própria realidade. Ele é um subterfúgio de qualidade anulativa e provedora de sensações e estímulos que naturalmente não seriam encontrados. Porém, o que define vício é começar e não conseguir parar, seja o que for. E obviamente o álcool e as drogas, por serem altamente destrutivas, geram danos estrondosos. Contudo, o que seria da vida sem uma fuga da realidade? Dado o fato a realidade ser insuportável para muitos, são os prismas que competem toda a nossa dificuldade em lidar com as situações quando habitante de um fator patológico determinado pela retardada compreensão da ciência como a dicção. Vem comigo, acompanha. Uma doença progressiva incurável onde erroneamente se entende ser oriunda de uma tríade singela como o egocentrismo, a obsessão e a compulsão. Porém, a compulsão, que seria o fator destrutivo, ou seja, o uso sem conseguir parar, em algum momento se encontra estabelecido quando em efeitos de recuperação, tratamentos e níveis de alcance em origens profundas como sintomas uterinos. O mergulho até a origem desde o útero. Mas, daí fica a obsessão, que já é uma qualidade comum da existência junto ao ser pensante. O egocentrismo talvez seja um propulsor agente de causa, que já está complexamente associado em uma trama que ultrapassa a razão. Então, logo, a progressão e ser incurável não é no vício, e sim na condição de pensar. Aqui entra o que eu falei de escrever e não saber. Essas coisas, assim como eu leio que eu comecei aqui, eu engato, é quando eu começo a escrever e fazer engato. Vamos lá. Pujança, fazer acontecer, vamos que vamos. Canalizar energia, vamos que vamos. Na condição de pensar, sentir
e se comportar. E se os mesmos competem em dinâmicas numa necessidade de adaptação e adequação junto que há de estrutura regional, onde se mora, por exemplo, com as mesmas atenções já mencionadas e outras, o que é necessário trabalhar na ótica da dicção não é propriamente a relação do vício, do prazer e do desprazer, e ou objetividade ou subjetividade de causa e tão somente falta sempre existente, e ou adquirida ao longo da existência pessoal e suas convergências coletivas em outras convergências coletivas adquirida ao longo da existência pessoal e suas conversões coletivas. Em outras palavras, é necessário entender que certamente a posição na deficiência funcional de um adicto só não é compreendida por suas aptidões pontuais, funcionais aos termos morais e éticos, e quando em desordem interna, inclusive não conseguindo simplesmente fazer nada simples e comum, é visto como uma carência de moralidade ética, dado o fato, o mesmo ter e obter consciência do mesmo, apenas não consegue ser. E aí entra o paradoxo dicotômico polar e infinito ao ciclo e a fase, inclusive dualista, pois ora está em um lado e ora está em outro. Tudo isso que estou dizendo e todos os mais que já disse e fiz ao longo de anos não é nenhuma novidade. Tudo já está aí. Eu somente estou dramatizando. E para mim é legal porque eu só entendo quando eu sinto e faz sentido para mim. Então não se espantem em ver coisas que já tem de monte por aí. Lembrando que a vida é uma redundância, já que, de fato, até a volta da Terra no Sol, nós tentamos enquadrar em controle necessário espacial. Se a Terra habita no infinito e ela mesma faz uma volta no Sol, além da volta nela mesma, nos dando dia e noite, a vida não seria diferente. Igual o Jiu-Jitsu, ele já existia há anos. Foi uma releitura da família Gracie, que o fez, não tem osso aqui, eu estou saudando aqui, salve, da família Gracie, que o fez ser o que é hoje, ou seja, nas voltas redundantes da existência, na batida de um ponto como registro, é possível ali alterar alguma coisa no percurso para que então uma nova sequência se crie na redundância. Isso eu tenho no meu livro Ser Abstêmio, as questões cíclicas. Ao dominar um conhecimento sobre as questões cíclicas, só um parênteses antes, vocês entenderam um pouquinho dessa introdução sobre as questões morais e éticas? Aqui eu estou só fomentando como, de uma certa maneira, a questão da adicção, ela tem a tríade comum pelo egocentrismo, obsessão e a compulsão. Mas o grande ponto é que todos possuímos, de uma certa forma, a realidade do pensar numa característica obsessiva. Quase todos, tá? Não são todos. Então, a grande questão, ou a grande complexidade, seja entender como aquele que age de uma certa forma, mesmo existindo conhecimento do que seria errado conforme as nossas diretrizes, como eu disse aqui nas questões regionais, locais, as questões judiciais, enfim, as caixas que possuímos, que já são diferentes conforme os oceanos que já se cruzaram hoje, inclusive pelas questões digitais e virtuais, onde nos encontramos com o que tem real valor ou não, mas a ação em si, ela detona a credibilidade, a notoriedade do adicto, por exemplo, porque ele vai ser colocado, devido à sobriedade e à abstinência, em determinada posição. Se ele não cumprir aquilo, ele perde o seu valor, mas se ele cumprir aquilo, esse valor deixa de ter valor em determinado momento, porque ele precisa se adequar às outras questões, mas esquece-se de ser uma doença. Então, ciclicamente, você precisa entrar nessas batidas de reconhecimento dentro de uma impermanência para poder fazer diferente a cada situação, tal qual estou fazendo a mim. 13 anos sobre abstêmio, eu identifiquei uma depressão. Eu estou vivendo um momento bem complexo, mas eu estou usando todas as minhas forças para continuar, porque eu preciso continuar, eu quero continuar. Essa é a grande verdade. Mas é muita dor. Então eu preciso tirar o punhal que está no meu coração, eu preciso preencher o vazio no meu peito e seguir.
Tem hora que eu não consigo, mas dentro do que eu tenho vivido, eu tive meus momentos de um edredom assassino. Profundos, meus olhos estão inchados, talvez não tanto agora. Mas a dor, ela é real. Só que dentro da dor real, por todos esses processos, por todas as distinções, por todos os conhecimentos, eu percebo que as minhas questões, elas já estão nas minhas morais e éticas. Só que eu já tenho um posicionamento diferente, tanto nas questões sociais, como também nas comunidades das qualidades de recuperação e tratamento. E ainda assim eu me perco em todas elas, porque muitas vezes eu não sei o que sou, o que tenho, como estou, eu já sei o que eu não quero. No final das contas, se eu paro para enxergar minha vida, mesmo vivendo uma série de coisas lindas e maravilhosas, eu não tenho o que eu quero, eu não estou como eu quero e eu não sou o que eu quero. Mas eu tenho uma única coisa: eu não estou como eu não quero estar. Eu não tenho o que eu não quero ter. E eu não sou o que eu não quero ser. Eu falei errado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. No final das contas, o que eu tenho é não ser o que eu não quero. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Ou seja, velho, a única coisa que eu tenho, velho, é que eu não tô usando. Mas isso já não tem valor. E aí entra nesse bololô. Então vamos trabalhar o bololô, vamos trabalhar o bololô. Vamos ver se eu acho a página onde estava aqui. Well. Let me see. Ai, caralho, onde eu tava? Tu estou dizendo... Ah, o ciclo, verdade, o Grace, voltei. Bora. Paralelo curioso para você que lê neste instante. Eu fico muito feliz quando a vida se manifesta por mim com novas óticas e entendimentos onde eu sinto ou penso ter sido lúdico o suficiente para abrir novas vias de compreensões. Nesse instante pensei, se eu morrer, eu morro feliz. De novo isso, meu. Já que estou conseguindo trazer a lume uma série de complementos para novos entendimentos de todas as sortes. Certamente digo isso agora numa boa, estou leve. Quando o mal, e isso se torna uma tormenta, sem fim em lágrimas e muita culpa. Nesse instante, ao som que me toca nesse momento, eu sinto até um respiro de... vai dar certo. Estar para meus filhos e finalmente conseguir viver o amor da existência, o romance aqui transferido em meu livro. E esse é o lance de continuar tentando e nunca desistir. Voltando. Deu uma miguezinha aqui. O trajeto na desconstrução da adicção é algo singular e pessoal. É tão somente para aqueles que assim se permitem viver. Existem muitas estruturas, grupos, locais, pessoas, etc., que já têm seus formatos, suas metodologias, e todas são de suma importância. Eu mesmo encaminho pessoas conforme suas questões para estes já existentes. E tem muita coisa boa por aí, tem mesmo, tá? Todos os jeitos, para todo mundo, para cada um viver a verdade que lhe cabe. Há também uma realidade interessante. Alguns modelos por aí conseguem, aos que se permitem, encontrar vias em eliminar realmente defeitos. Eu também acredito nisso. Só não consigo, talvez, ainda entregar a minha vida, pensamentos, sentimentos, etc., em uma qualidade subjetiva que exclua de fato coisas que sempre estarão presentes de uma forma ou outra. Como, por exemplo, as forças inconscientes. Por mais que tenhamos destrezas e domínios na qualidade da psique, o inconsciente sempre nos dá algo que se apresenta dentro do ciclo infinito, uma nova oportunidade de significância. Talvez o equilíbrio esteja em outra força, a intuição. Oh yes!
E por isso é importante entender e compreender o máximo possível das naturezas falhas da humanidade e não somente vossas num canalizador egocêntrico. Quando vivemos em busca de conhecimentos, abrimos portas e janelas ao desconhecido. Esses caminhos nos colocam de frente com verdades que são conflitantes. Por isso, é tão comum criarmos Deus, Messias, profetas, anjos e demônios, políticos, governantes, etc. Porque aí nós ausentamos a nossa frente como agente de causa e nos tornamos vítimas e nos supervalorizamos em diversas situações. E isso também é verdade. Em outra fatia conflitante, em ter conhecimentos múltiplos, é você enxergar e compreender realmente que tudo está conectado numa trama onde uma coisa não anula a outra. Esses caminhos muitas vezes são ardilosos, difíceis, não importam as perdas ou conquistas. Lá dentro, em nosso íntimo, sempre haverá um olhar questionador. Talvez a melhor maneira de viver isso seja aprender a se comportar conforme cada região, local, etc. Por exemplo, eu reflito muito sobre alguns meios padrões de existência. Vamos descontrair agora. Olhe um restaurante self-service no almoço. Tem pessoas que ficam na fila separando e voltando a comida no buffet. Param e conversam com os vizinhos, etc. Elas estão de boa, no horário do almoço, vivendo de boa, sem pressa, está tudo bem. Mas, se eu tenho 10 minutos para almoçar, estou com vontade de cagar, atrasado e não posso ficar ali de boa, se eu me irritar com a pessoa de boa na frente, eu sou o errado. Ou eu sou errado em estar com pressa, sei lá. Tem várias coisas assim, tipo o trânsito. Vovôs e vovós dirigindo que parecem estar em câmera lenta. Daí não compreendem o fluxo do trânsito e querem ser gentis, parando na faixa para pedestres passar. Até aí legal, tá certo. Mas a faixa de farol está verde para os carros, há fluxo, e ela pode causar uma colisão ao frear do nada para o pedestre que já nem ia atravessar e estava esperando o momento do farol. Se tu bate, as leis protegem, mas e a compreensão de natureza maior, a subjetiva, intuitiva, funcional ao teor prático da existência? Ele não vai entrar em vigor porque nós precisamos de ordens externas para nos adequar. Fabão, você não é desse mundo não, tem jeito não, chato pra caralho. O adicto é isso, vê o mundo com olhos autistas. Não são todos, tá? Ficção, romantização, dramatização, tá? Sente igual um borderline. Oscila igual um bipolar. É maluco. Igual esquizofrênico. Vibra igual um médium. E mesmo compreendendo tudo, pelas ordens impostas, ele entende também algo além. Se bem que na verdade não seria um adicto isso. Acho que seria algo em tilt. Quantas páginas tem ainda? Tá acabando. Eba, nem foi tão longo. Vamos lá. Algo em tilt mesmo. Porque tem adictos que não são padrão, até no que a adicção já foi ordenada e catalogada. Deixa assim. Só uma defesa. Não estou dramatizando as demais enfermidades de saúde / doença mental, nem sendo pejorativo ou com desdém. Estou apenas romantizando dificuldades de um ser sensível. Na real, estou falando de mim, vai. Pronto, sou eu. Tilt. A persona. Avatar. Personagem. Vale. Aqui. Eco. Comunicador. Artista. Escritor. Faz parte. Tem dor no coração, tem sofrimento, tem culpa, tem vergonha, mas tem felicidade, tem trabalho. Malandro, tempo limpo não é título, mas aí, quer acabar a conversa? 13 anos sobre abstêmio, entendeu? Chapéu de otário é marreta, malandro, é a quilometragem que faz a estrada. Então assim, eu boto a cara, porque eu tô aqui aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam esses próprios caminhos, sabe?
Eu sou um cara falho, cheio de erro, não sou dono de nenhuma verdade, não tenho pretensão nenhuma de ser dono de nenhuma verdade, minha verdade muda, sabe? E eu adoro a frase do Lacan. Eu sou responsável pelo que eu digo, não sou responsável pelo que você entende. Eu não estou sendo ofensivo a nada e nem ninguém, mas é que o meu trabalho é complexo. Não tem como pegar um pouquinho e totalizar uma verdade. Se não tivermos paciência, se não conseguirmos de fato ler de uma primeira letra até a última letra, não tem como dizer algo. Porque o que tem hoje são coisas pops nas realidades morais e éticas. É uma vitrine esquecida. Nós estamos aí, final de agosto. Cara, desde o começo do ano, quantas coisas viralizaram e esqueceram? Quantos grandes nomes apareceram e sumiram? Quantas novas modas surgiram e apagaram? Porque o fluxo é imediato, porque não se tem atenção, porque tudo é banalizado de uma forma como um juízo de valor, um crivo, um parâmetro, uma contradição entre certo e errado que muda a todo instante. Mas São Paulo capital, Brasil, nós temos as nossas diretrizes. Cara, é completamente diferente, malandro. Na Índia. O que é moral e ético aqui, talvez seja totalmente diferente lá. Mas as influências, as conscientizações, as humanizações, fala-se tanto disso, não tem um cuidado ao adicto. Eu não estou levantando uma bandeira, mas é uma provocativa. Você não vê alguém usando um broche, ou com uma fita, ou um boné, sou alcoolista, entrando no restaurante e as pessoas recebendo ele bem. Não tem pertencimento ao alcoolista, ao drogado, ao adicto, ao dependente, ao viciado. Não existe pertencimento. Existe uma pseudo-compreensão que é temporal. Opa, tá em recuperação. Começou o tratamento, legal. Tá indo bem, conseguiu. Porra, trabalhando, relacionando. Formou. Caiu. Tá indo tão bem. O que aconteceu, cara? O que eu fiz? O que eu fiz pra acontecer isso com ele? Caraca. Puta, não para de usar. Caralho, mas é um sem vergonha mesmo. Tem tudo e tá assim. De novo. Porque entra na questão moral e ética. Então tem que ter isso, cara. Tem que ter isso. Essas coisas elas precisam ser compreendidas além da vitrine. Tem que ir pro estoque. Tem que mexer no estoque. Tem que mexer, tem que entender o que tá no bastidor. Porque se ficar na vitrine pop do tô limpo, o tô limpo não vai aguentar a rajada da vida. Porque chega uma hora que o tô limpo não tem valor. Então você precisa entender que as questões da existência ligadas à adicção, elas estão na fundamentação do que rege a nossa existência. E o grande ponto é moral e ético. Seguimos, meus caros e minhas caras. Onde eu tava? Tilt. Por que tem adictos que são mais padrão até no que a adicção já foi ordenada e catalogada? Pronto, eu sou o tilt. Viram? É um tilt. Um tilt só, diga-se de passagem, né? O mundo é tão lindo e perfeito que uma transparência dessa forma é vista como louco. Agora, a loucura se tornou tão banal que passa despercebida e ainda é vangloriada. Da primeira letra à última letra. Mas é algo comum. Muitos possuem nestas naturezas pensantes e sentimentais
e quase sempre vivem em conflitos homéricos. E eu não descarto a necessidade destas ordens. Elas existem. Um ponto curioso é que temos estas relações adotadas desde os primórdios. Toda zona pensante puxa a sardinha para sua escolha como criadora. Se pegarmos povos antigos, pagãos, eles já tinham suas métricas de retidões, repartições, limites estabelecidos, etc. Mesmo que fosse ainda em lanças com presas de predadores, havia ali um meio de censo ao que poderia ou não poderia. E de lá para cá foram os pulos de eras, as novas formações adaptando conforme os prazeres de quem estava em cima. Sendo ou não sendo como a cabeça queria, ou eram louros vindouros ao caixão. Não mudou nada até hoje. Todo e qualquer que tente ser diferente ou coisa parecida ganha voz limitada, sem grande efeito nas grandes estruturas. Então fica sempre complicado entender e compreender o que é moral e ético no mundo. Eu falei o que estava vindo. Antropofagia. Se olharmos a fundo a existência, não há nada moral e ético junto o primado da existência. Começando pela base simples do planeta. Simples assim. Ninguém, e eu me incluo nisso, tem um cuidado real ao planeta. E isso se expande para tudo. Sempre achamos ter algo glorioso em prol de algo maior. E não percebemos que falhamos em outra natureza. E isso é comum, pois a vida é a vida mais pura. Pois a vida é a mais pura verdade dualista. Desde sempre, para que haja algo, é necessário a execução de outra. A diferença é que a natureza, de forma cósmica, é equilibrada. Nós, humanos, somos predatórios exímios de extinção por consumo sem fim de toda e qualquer qualidade presente. Então, como falar de um adicto de vício sem enxergar o próprio vício da existência? É aquilo, né? Meu vizinho pode ser horrível, mas não usa álcool nem drogas. O outro vizinho, sim. E é uma pessoa muito amorosa, só não consegue fazer nada direito. O outro vizinho é diretor de empresa, etc. Ambos estão juntos. Se der merda, a culpa é do drogado bêbado. O padrão social está no direito dele, moral e ética. Fica muito subjetivo isso. Com certeza fica mesmo, e tentar trazer essas reflexões ao primário da dicção não é minha ideia. Existem coisas de sobra por aí. Eu só estou provocando aberturas para visões mais amplas de como no fundo somos todos uns merdas e todos maravilhosos. E como é foda tu saber coisas e não conseguir ir. Às vezes o não ir é só o conflito de muito saber. Ai, que merda. Pois o saber amplo te anula inclusive em querer. É como, sei lá, brigar em passeatas por uma causa X, que foi liberada já por cabeças nos deixando somente fazer o auê para passar um pano. No fundo não vai mudar nada, e a questão fica fazer ou não fazer. A mesma coisa reflete às vezes para alguns que enxergam além. Fica sempre uma questão, e o movimento aqui é abrir aos que se identificam as suas próprias reflexões para então tentarem também até ter mais paciência junto a todos os mais. Pois não é fácil para ninguém, é como se você soubesse sua fraqueza, luta contra elas, decepciona todos que ama, não consegue fazer nada direito e ainda precisa acalmar os que ama porque eles não enxergam como você enxerga e não saberão, pois não habitaram esse nível de sensibilidade. Uma das coisas mais delicadas nesse processo é você conseguir expressar a confusão que existe dentro de você
E por mais que você consiga, ainda assim, talvez jamais será suficiente para o entendimento dos outros. Caralho, eu me identifico muito, mano, com o que eu li aqui, velho. Até porque fui eu que escrevi, mas... Puta, essa é uma das coisas que tá me deixando mais triste no momento de agora, velho. Que bosta. Percebam quantas voltas eu dei para falar de algo tão simples e comum da vida. O ponto é esse. Quando somos sensíveis, esses padrões não conferem ao que sentimos. É como se em algum lugar, de nenhum jeito, conseguimos nos sentir parte. Estou exagerando, mas é algo comum quando se é um adicto. Não todos, existem mesmo os mais padrões também, mas até isso é difícil dizer. Porque não sabemos como foi a constituição consciencial dessa pessoa. Temos sempre que olhar para a criança. É difícil acreditar, ver, sentir a existência de um neném pronto para ser mal. Às vezes as forjas da vida fazem com que aquele ser individual crie as suas formas de sobrevivência, mesmo se tornando um tirano. Se pegarmos as histórias reais, inclusive de grandes nomes das nossas histórias, quase todos eles possuem perversões e psicoses brutais ao olhar da psicanálise. E isso compete para todo ser, inclusive aos diversos meios de entendimentos ao senso comum. O que pode sempre ter de atenção é que a pessoa que possui essa sensibilidade, até mesmo ocultada com rigidez e dureza, ela em algum momento também sendo adicta, pode ser pelo consumo do álcool e das drogas, dores infinitas ao uso contínuo. Quando se é sensível, estes efeitos comuns da existência têm um peso enorme, começando por si com suas próprias cobranças. Nem me fala. Então, todo e qualquer momento de descompreensão, como, sei lá, tomar uma, dar um pega, mandar alguma merda pra dentro, vai abrir um buraco gigante de desespero depois. Uma porque essa pessoa acaba fazendo coisas que normalmente ela não faria careta, ou por não fazer o que queria, não sei. São variáveis infinitas, quase sempre em danos pessoais externos. Ao descobrir como de repente agir, entra uma atmosfera de operações cotidianas, as mesmas nas quais ela sempre teve dificuldade de entender e viver. Então, de um jeito ou de outro, a pessoa está fadada a se fuder. O lance é aprender a lidar com tudo isso, que é onde estamos. Eu tive esse grande despertar por revisar todas as minhas frentes já abertas. Elas se deram ao perder de uma grande importância. Tenho aqui também as romantizações que é real em querer trabalhar isso, tanto quanto algo que seja possível para eu viver as verdades da vida, do amor, reformulando minhas verdades. Estou reparando lacunas que crescem de uma forma diferente e nesse instante começo a entender que todos os meus entendimentos podem ter efeitos diferentes para uma vida condicionada de forma mais leve, pois encontrei uma catarse transformadora. Eu só estive anos e anos sofrendo por esta lacuna oculta onde trabalhei de uma forma diferente. Ainda sinto nesse instante um pouco mais calmo, apenas desejando que tudo fique bem. Eu estou novamente aqui trazendo os codinomes porque eu estou retratando aqui a passagem que eu vou deixar somente para quem lê da primeira à última letra poder entender. Nesse mesmo paralelo, os cuidados da paternidade, vivendo em harmonia e todos os mais que já mencionei. Porém, notem que interessante. Tudo que estou fazendo são meios racionais de entendimentos associativos. Nada mudou, nada está diferente. O que mudou e está diferente é, de novo, uma sequência de compreensão aos fatos. Estando nisso, é possível remodelar as condições aos confortos sentimentais. É sempre simples, mas complexo. Para caralho, é a sequência. Sempre simples, mas complexo para caralho. Continuando por estes caminhos, eu retomo a conexão com minha presença vital.
elementar. E nisso habito em amor, um amor de uma fonte transformadora. Percebi em mim uma série de novidades gostosas. Não estou mais me distraindo com coisa que eu não precisava. Já tem um bom tempo. Então logo aumentou a minha qualidade e uma presença consciente para coisas que eu preciso fazer. Estou novamente codificando aqui. Hoje numa janela de atendimento direto em casa, hoje é batidão de atendimento. Fui na padaria tomar um café para ver a rua. Quando eu fico em casa trabalhando direto, eu não vejo a rua. Parei ali sentado e percebi que não há pulsões distrativas, que me distraiam. Isso faz parte de todo um processo. Como já mencionei muitas vezes, os efeitos migratórios são perigosos, são queimas de energias. E precisa entender como trabalhar isso sem que haja um impacto de questões morais e éticas. Última página, tá? Outras faculdades se ativaram. Trabalhar. Estou em orgasmos múltiplos escrevendo. Canalizei minha pulsão em uma retomada consciência no trabalho. Muito parecido com o que eu estou vivendo. Hoje mesmo oscilante como sempre, encontro mais respiro em silêncio interno. Portanto, todos estes ensaios que estou compartilhando fazem parte de infinitos níveis cíclicos de ressignificação. E conforme eu me reconheço presente, capaz ou de possível, sim, em padronizações sem que afetem minha intuição e afeto existencial, eu liberto descargas energéticas sem tanta inabilidade moral. O que há de complicado é que quando existem esforços estratosféricos para um modo operante e eles não estão em comunhão com os sentimentos. Mesmo que nunca fiquem, havendo meios de prazeres sutis, você encontra meios em navegar de uma forma mais leve ao que simplesmente é. Seguiremos adiante costurando diversos temas nessas reflexivas. Por ora, são aberturas de entendimentos cruzados. São aberturas isso, tá? Tem coisa pra cá. Fico por aqui. Tenho atendimento para fazer. Foi bom estar com vocês. Não vou mais perder nenhuma oportunidade de ser feliz, continuar vivendo. E mais aqui. Sem contar todos os que eu já falei no capítulo anterior e tudo mais que tem para vir pela frente. É isso. É o que foi. Eu termino rindo. Tá tudo bem, é isso aí. Entre outras coisas. Mas que aí precisa da primeira e a última letra lido completamente. Well. Time to go. Fica aí a leitura, obviamente, né? 1 hora eu fui costurando, mas também acho legal fazer essa atividade com vocês. Foi gostoso. O livro está disponível para compra. Livraria ipdasletras.com. Pode comprar o livro lá. E, bom, eu já falo bastante aí das questões morais e éticas e também sem levantar bandeira de nada, são provocativas a reflexões, mas são cuidados, cara, importante, porque isso anula a questão do pertencimento, né? E tem pontos ali que trazem as verdades, cara, de nunca conseguir estar, de uma certa forma, um pouco mais naturalizado as situações, porque se ofuscam, é uma marca que nunca mais sai, sabe? É uma mancha eterna, é um carimbo que fica registrado. E se você não souber trabalhar isso em você, se você não diluir essa mancha em você, todas as coisas que você faz, ou você vai colocar isso como frente, ou colocarão isso como frente em você. Mas nada disso é único especificamente da adicção. A desconstrução e a desfragmentação da adicção é para desconstruir e desfragmentar a adicção. É para entrar nas complexidades comuns da existência. A adicção faz parte de mais uma natureza na existência. E sempre
barramos nas questões morais e éticas, nos valores, nos princípios, e eles têm microcélulas dentro de células. Então sempre será um tema a ser conversado, existindo diálogos e conversas e compreensões amplas, mas muitas vezes é como nós nos posicionamos. Por isso que é legal se permitir trabalhar, conhecer, para poder melhor estar, né? Ao melhor estar realmente consigo, melhor estaremos aos outros. Isso continua sendo real. Mas é isso, chega uma hora de vídeo. Ficamos por aqui, tá bom? Valeu!